Olá! Elas usam recursos naturais e do próprio corpo, os movimentos corporais, a energia vital, a respiração, como aliados para uma vida mais saudável. Tratam a causa e não os sintomas. Essas são algumas características das terapias orientais, que têm uma abordagem mais humanizada das doenças e dos males que afligem as pessoas e as suas relações com o mundo. Ao longo do programa, você vai conhecer as principais práticas chinesa, indiana e japonesa. Vamos falar das indicações e também dos benefícios. No quadro Avanços, a contribuição do origami, a arte milenar japonesa da dobradura de papel para a ciência e para a medicina. Tudo isso no Viver Melhor sobre as terapias orientais, que começa agora. Elas buscam identificar os pontos que estão em desequilíbrio para que seja definido o melhor tratamento de acordo com aspectos físicos e emocionais de cada um. A medicina chinesa ela lida com a pessoa, o ser humano, não o conjunto de seres humanos. Por isso que o remédio ele ganha muito ainda da medicina chinesa por causa devido a isso. É muito mais fácil acesso, muito mais fácil resolver temporariamente a situação. As terapias orientais olham para a doença como um reflexo de um desequilíbrio mais profundo. Apontam formas de cuidar e tratar do corpo e da mente de forma integrada, mais natural e menos invasiva. A gente consegue ver a vida com mais clareza quando a gente tem tranquilidade. Então, a acupuntura ela vem me ajudando, inclusive com esse processo mental, né? De ver as coisas de forma clara, incluindo também as questões orgânicas e físicas, né? Eu tô com um nervo ciático, eu tô com uma dor lombar. É um trabalho conjunto entre corpo e mente. Você parece que você vai se desligando do mundo exterior e vai entrando dentro do seu próprio mundo, assim, e aí você vai fazendo a prática. E realmente, tem dias assim que, né, junto com a soma música, quando você vê, parece que você foi embora daqui, assim, sabe? Assim, de tanto que, né, de tão relaxado, de tão bom, né, que te fez bem. Eu consigo respirar para falar, que é uma coisa que antes eu não fazia. Minha experiência era de não te ouvir, era de já estar pensando na próxima coisa que eu vou dizer. E eu aprendi a parar para ouvir você e me ouvir, porque muitas vezes a gente passa a se entender melhor quando se escuta falando. Caroline, Renan e Camila frequentam o mesmo espaço em Águas Claras, uma cidade do Distrito Federal. O local oferece terapias orientais diversas, como Seitai com martelo, uma prática tradicional japonesa desenvolvida com o objetivo de ajustar a coluna e articulações. A técnica elimina dores e promove bem-estar ao paciente. No local tem também acupuntura, reiki e yoga. O yoga tem uma base filosófica de olhar para si, de autocuidado, de olhar para si enquanto indivíduo e olhar para si enquanto parte de um coletivo. E o caminho do yoga é um caminho onde começa no corpo e vem para o dia a dia, vem para o estilo de vida, para a forma que a gente age, né? A gente vai oxigenando melhor o cérebro, a gente vai tendo uma melhor compreensão da vivência que a gente está tendo ali no momento. O biomédico e especialista em medicina tradicional chinesa, que morou no país oriental, explica que os desequilíbrios que levam às doenças podem ser hábitos cultivados no dia a dia, sem a pessoa nem perceber. Às vezes muita angústia, entendeu? Às vezes muita depressão gera problemas de saúde, como a gente está vendo hoje em dia, entendeu? Então, um movimento incorreto, uma forma de dormir, um olhar diferente que você vê a vida, uma respiração que você não faz, um excesso que você tenta burlar alguma coisa ou esconder algo na sua vida, faz essa doença aparecer. E aí, com a análise do paciente, com a anamnese do paciente, a gente decide qual caminho seguir. Para assim a gente poder sanar a causa, não o que está gerando aquele problema, né? Renan, de 47 anos, sempre foi cético em relação a terapias alternativas. Procurou a yoga depois de ter uma crise de ansiedade no auge da pandemia. Eu cheguei aqui todo travado, sabe? Assim, digamos assim, o meu diagnóstico era o pior possível. 11 meses depois de aderir à prática, Renan mostra flexibilidade e equilíbrio.
Não toma mais os remédios para ansiedade e num dia de crise da coluna, onde amanheceu travado e mal conseguia andar, se submeteu até ao martelo do Ângelo. Ele usa uns martelinhos, né, que eu chamo de martelinhos mágicos. Parece mesmo pedreiro, assim, bate, sabe, assim, né, um barulho. Não dói nada, nada, nada. Faz um barulho até alto, mas não dói. E confesso para você que agora, né, todos esses conhecimentos milenares e orientais, eu estou aberto para fazê-los. Caroline, de 28 anos, também procurou a yoga no meio da pandemia, sem grandes pretensões. Eu vim para ter uma prática física. Eu vim com essa mentalidade de que seria uma ginástica diferentona. Mas a partir do momento em que eu passei a praticar, no primeiro dia eu já senti a diferença, porque não é um exercício físico na academia com alguém gritando e você intensifica esse sentimento de que o mundo está acontecendo. Aqui a gente presta atenção no próprio corpo, no que está ouvindo, no que está vendo e vive, de fato. Para Camila, as terapias orientais também abriram caminho para o alívio da dor e da angústia. A empresária de 41 anos chegou a ouvir que teria dificuldades de ser mãe. Engravidou aos 39 anos, de uma gravidez por indução. Teve o primeiro filho aos 40, de forma natural, após 12 horas em trabalho de parto. A doula, que a ajudou em toda a gestação, era também a professora de yoga dela. Inclusive, nós fizemos vários movimentos para que o bebê pudesse rotacionar dentro de mim e ficar na posição correta para o nascimento. E durante todo o processo da contração do parto, eu consegui fazer com que esses movimentos ajudassem meu bebê a rotacionar e nascer de forma segura. Hoje, meu bebê tem 1 ano e 4 meses, estou de volta para a acupuntura, porque temos todos os percalços, as dificuldades do pós-parto, do puerpério. Então é muito importante a gente continuar equilibrando esse organismo, vendo as questões de uma forma mais calma para que a gente possa tornar a vida mais fácil. Bom, e agora nós vamos aprofundar mais as informações em torno das terapias orientais. A partir de agora, aqui comigo no estúdio estarão ao longo do programa conosco os meus convidados de hoje, o farmacêutico com especialização em acupuntura e medicina tradicional chinesa, José Ricardo Domingues. Também converso com a biomédica acupunturista Luciene Colombo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela participação de vocês. Em primeiro lugar, bom, vou começar com o José Ricardo. Nós acompanhamos ali na reportagem e aí eu me surpreendi porque quase todas as pessoas com quem eu conversei, falam assim, é imediato. Eu, a partir da primeira aula, da primeira sessão, eu saí de lá, outra pessoa, minha vida mudou. Qual é a potência, o que as terapias orientais fazem no nosso corpo, na nossa mente, doutor? Bem-vindo. Olá, Rafaela, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar participando e discutindo esse tema tão amplo, né, e apaixonante. Né? Quando eu tive o primeiro contato com a medicina tradicional chinesa, na verdade, até eu vi no começo da reportagem muitas pessoas que duvidavam. E como eu trabalhei sempre na parte de pesquisa, eu também tive essas dúvidas e eu comecei a aprofundar. Em vez de criticar, eu fui estudar e buscar conhecer, né? E a medicina tradicional chinesa, dentre as inúmeras técnicas que ela apresenta, ela restabelece, que nós falamos, o equilíbrio. Ou seja, nós, através da medicina chinesa, nós conseguimos enxergar essa doença como esse desequilíbrio, tanto do aspecto físico quanto do aspecto emocional, porque nós somos um ser complexo, nós somos seres complexos e tudo isso faz parte da nossa vida, não dá para dissociar o físico do emocional. Então, a medicina tradicional chinesa, dentre as inúmeras técnicas, ela busca equilibrar a pessoa, trazer esse equilíbrio, trazer o que nós chamamos da cura, né? Mas pensando sempre como um todo, como uma proposta de terapia que vai dar qualidade de vida ao paciente.
Doutora Luciene, seja bem-vinda mais uma vez também. Muito obrigada pela sua participação. Suas primeiras considerações em torno das terapias milenares, né? Nós vimos depoimentos e a gente tem ali nas histórias que apresentamos nessa reportagem de abertura, são histórias absolutamente diferentes, vivências diferentes, mas que todos buscam algo em comum, né? O que é o bem-estar, qualidade de vida, a cura, seja ela física ou emocional. E as terapias têm uma grande contribuição nisso, né? Isso. Primeiro, obrigada, Rafaela, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, assim como o José Ricardo, de falar desse assunto apaixonante. A minha formação também é biomédica, então, como o José Ricardo, em vez de criticar, fui buscar o conhecimento e me apaixonei. E com relação a toda essa questão da medicina chinesa, a gente enxerga o indivíduo como um todo, físico, mental, emocional e espiritual. Então, não tem como a gente separar essas coisas. Por isso que o tratamento sempre vai ser individual. A gente vai olhar para a pessoa. E muitas vezes o paciente, isso acontece, é muito comum acontecer no consultório, ele fala para mim, nossa, mas eu estou tão mais leve, parece que os problemas estão mais fáceis de serem resolvidos. Eu comento com eles assim, que a acupuntura, ela não vai tirar as pedras do caminho, ou seja, a gente sempre vai ter problemas. Mas quando o indivíduo está centrado, físico, mental, emocional, espiritual, ele consegue enxergar o real tamanho da pedra no caminho dele. Então, se a pedra é pequenininha, ele vai conseguir olhar aquela pedra, dar um empurrãozinho na pedra e segue o caminho dele. Ou, contrário, se a pedra é enorme, ele vai ver que por ali ele não vai passar. Ele vai ter que dar um contorno, arranjar um outro caminho. Então, acho que a grande beleza das medicinas, né, da medicina oriental, é você poder centrar o indivíduo físico, mental, emocional e espiritual. José Ricardo, bom, essas terapias, a medicina chinesa ou as outras modalidades, elas são complementares à medicina tradicional ou ela por si só consegue resolver ali determinada questão? Claro que cada caso é um caso, né? Exato. Vamos dizer, cada situação exige você aplicar determinadas técnicas, recursos. Mas o que é importante é que nós trabalhamos juntos. Nós costumamos falar hoje da prática da medicina tradicional chinesa e outras práticas com uma forma integrativa. O que é importante? É a qualidade, a saúde, é o bem-estar do nosso paciente. E hoje, onde nós atuamos, onde eu atuo, é em conjunto com as práticas da medicina, que nós chamamos de práticas de medicina ocidental, que mais conhecemos aqui. Mas as duas, elas vêm em auxílio do paciente. Então, elas trabalham em conjunto. E eu acho que esse respeito, essa contribuição, todos nós podemos fazer e devemos agir dessa forma. Doutora Luciene, olha só, antes da gente partir para o intervalo, rapidinho aqui, eu queria já esclarecer, logo no bloco de abertura, né, que as terapias orientais, essas práticas não têm ligação necessariamente com questões religiosas. As pessoas se confundem muito, né, achando que tem a ver com espiritualidade, muitas têm esse preconceito, um conceito pré-concebido de uma ideia que não conhece, não tem ligação, né, doutora? Explica para a gente. Isso, exatamente. Ela não tem nenhum vínculo religioso, né? Independente de qual crença, de qual religião, você pode fazer acupuntura. A gente vai trabalhar o físico, mental, emocional e a gente não é só matéria, a gente é energia. Independente de qualquer religião, se fala em espírito, anjo, enfim, né? Cada um tem a sua ligação. Mas a gente não vai interferir e nem mexe com essas coisas. Vamos para o intervalo rapidinho, eu vou pedir licença para vocês e já já a gente volta, viu? Você fique com a gente porque Viver Melhor faz uma breve pausa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as principais terapias orientais, a regulamentação dos profissionais e outros assuntos relacionados. Tudo isso daqui a pouquinho, voltamos já já.
Viver Melhor está de volta e hoje falamos sobre as terapias orientais, que são inúmeras, mas com resultados muito semelhantes, como a diminuição da tensão, melhora da circulação e alívio das dores físicas, isso sem falar nas questões emocionais. Os benefícios são inúmeros. E agora de volta com os meus convidados de hoje para a gente conversar sobre as principais técnicas, as mais procuradas e conhecidas. Com a palavra, o farmacêutico que é especialista em medicina tradicional chinesa, José Ricardo Domingues, e a biomédica e acupunturista Luciene Colombo. Bom, vamos lá, doutor José Ricardo, eu queria que você explicasse para a gente agora quais são as principais e as mais procuradas e se essas terapias, essas técnicas, modalidades, elas têm uma eficácia maior na dor física ou emocional. Tem isso? Nós somos procurados por inúmeros fatores, né? Por inúmeros problemas que podem acometer essa pessoa. Então, a acupuntura, ela não é boa só para um problema físico ou mental. É isso que temos que perceber. Eu acho que o que acontece, não só comigo, mas com a doutora Luciene também, né? Nós temos que estar atento a esses sinais, o que essa pessoa apresenta. Porque nós somos um ser complexo, como nós já falamos aqui, né? Como que, por exemplo, no meio dessa pandemia, quantas pessoas nem que não tiveram contato, que não ficaram, não foram infectados com o vírus, as pessoas que tiveram a questão do isolamento, essas pessoas chegam a apresentar problemas físicos, né? Porque a nossa mente, quando nós falamos, quando essa energia ela não flui de acordo, o nosso corpo, esses problemas se manifestam no nosso corpo. E o contrário também é verdade, né? Então, nós somos procurados de inúmeras, além das dores, que normalmente a gente fala, nós procuramos um acupunturista, um profissional, quando nós temos dores, mas não é só isso, né? Inúmeras outras desequilíbrios, às vezes problemas que nós temos, problemas de depressão, problemas de ansiedade, né? E muitas vezes nós sabemos como um caso de dor aguda, como que interfere no nosso ânimo, no nosso dia a dia. Não é fácil a gente estar com dor, né? É muito difícil a gente estar trabalhando, estar nas tarefas do dia a dia com dor. E isso interfere com a nossa qualidade, com a nossa, vamos dizer, qualidade não, com a nossa perspectiva emocional, né? Então é muito difícil. Olha só, vou fazer uma pergunta aqui, um tanto óbvia, viu, para a doutora Luciene. Eu, por exemplo, morro de medo de agulha. Morro de medo de tomar injeção, de tirar sangue. Então, a acupuntura, para mim, eu nunca aderia. Depois desse programa, certamente vou procurar, porque gerou essa curiosidade, né? Eu quero experimentar sim, mas vamos lá, dói? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo fica, eu quero fazer acupuntura, mas eu tenho medo de agulha. Eu quero fazer acupuntura, mas dói. Eu acho que isso vem de um trauma de infância da maioria das pessoas, da injeção que tomava quando era pequeno. E faz essa associação com a agulha de injeção, que é muito calibrosa, que realmente é usada para fazer uma aplicação intramuscular. Então, ela é mais comprida, né? Ela é mais longa, ela é mais calibrosa. A agulha de acupuntura é muito fininha. Ela só é mais espessa, mais densa que um fio de cabelo. Então, a agulha ela tem 0,25 milímetros, ou seja, ela é muito fininha. Falar que não dói é assim, quando a gente faz a aplicação em determinados pontos, dependendo da característica daquele ponto, se ele está mais estagnado ou se ele está mais denso, pode ser que na hora que coloca, você vai sentir que a gente fala, um deti, né? Vai sentir uma picadinha, mas ali passa. Não tem a intenção de ficar doendo o tempo todo. Então, a agulha ela é muito fininha, ela não dói. Às vezes o que sente é a picadinha, mas dói menos que uma picada de abelha. Muito menos, muito menos. É bem tranquilo, é bem tranquilo. Doutor José Ricardo, a gente sabe que dentro da acupuntura
temos várias modalidades. Hoje, por exemplo, a craniopuntura, eletroacupuntura. Fala para a gente um pouquinho sobre essas novas técnicas. Existe a aplicação do laser hoje na acupuntura, existe estímulos elétricos, ou nós passamos uma corrente elétrica nas agulhas, e ela vem a potencializar o efeito da acupuntura, nós chamamos de eletroacupuntura. Existem técnicas também específicas, como a craniopuntura, que nós usamos, praticamente que nós chamamos de microsistema, onde nós estimulamos determinadas regiões do nosso corpo. Então, nós podemos tratar inúmeros problemas, inclusive problemas em todo o nosso corpo, usando ou a parte do crânio, ou a auriculoterapia também é uma técnica que nós empregamos com muito resultado, né? Excelentes resultados em inúmeros pacientes, em adultos, em crianças. Então, nós temos, assim, recursos, técnicas, onde nós buscamos sempre observar aquilo que é melhor para o nosso paciente e melhor para um determinado tratamento. Doutora Luciene, nós temos também uma técnica que ela é derivada da acupuntura, que é a auriculoterapia. Explica para a gente como ela funciona e qual é a diferença básica entre a acupuntura tradicional, digamos assim, aquela que a gente mais conhece nos pontos do corpo, e essa específica. Isso, o pavilhão auricular, assim como a cabeça, o crânio, é um microsistema. Então, no pavilhão auricular, nós temos várias terminações nervosas que correspondem às mais diferentes partes do nosso corpo. Então, nós temos regiões que correspondem aos olhos, à boca, ao ombro, à coluna lombar, torácica, cervical. Então, ela é um microsistema. No pavilhão auricular, a gente pode fazer a auriculoterapia com agulhas, né? Então, a gente coloca a agulha e deixa lá o tempinho para fazer a sua ação. E a gente pode fazer também como um complemento da sessão. Então, o paciente faz a sessão de acupuntura sistêmica, que é a acupuntura, que são as agulhas no corpo, e quando a gente retira essas agulhas, faz então no pavilhão auricular as sementes ou esferas, ou ainda o que a gente chama de microagulhas. São agulhas muito pequenininhas que podem ser inseridas nesses pontos e que vão então refletir no que a gente quer. Então, você quer tratar um fígado, você quer tratar um baço, então você vai lá no ponto correspondente ao fígado, ao baço, e coloca para fazer esse estímulo. A diferença não existe, são sistemas diferentes. Eu sempre comento isso com os alunos, que não existe o que é melhor, o que é pior, existe o que é adequado para aquele paciente. Então, um paciente que tem muita aversão a agulhas, a auriculoterapia seria uma excelente solução, porque a gente pode atuar através de sementes, de magnetos, enfim, de várias ferramentas para fazer o estímulo nesse microsistema e obter a resposta que a gente deseja. Doutor José Ricardo, mais uma modalidade que tem sido utilizada com frequência aí, moxa-bustão, é assim que fala certinho? Explica para a gente o que é essa técnica, como ela age no nosso corpo. A moxa-bustão é um recurso empregado já há muito tempo, ela nasce com a acupuntura lá na China, então fala-se que quando a agulha não há, a gente vai usar a moxa, né? Então esse já é uma brincadeira que nós falamos, isso é muito colocado, né, nos cursos, nós falamos muito disso. A moxa consiste em você usar uma planta, a artemisia, e essa artemisia nós queimamos, nós proporcionamos então, através da queima dessa artemisia, um calor em determinadas regiões, em determinados pontos do nosso organismo, né? do nosso paciente que nós precisamos tratar. Então, a moxa existem vários tipos, né, de moxa, várias técnicas também que nós podemos empregar essa artemisia, muitas vezes junto com a acupuntura, com as práticas de agulha. Eu acabei me especializando, inclusive, pela Universidade de Jiangxi e pelo Instituto de Medicina de Portugal, e numa técnica de moxa calor sensitivo,
né, que utiliza essa planta, né, e, na verdade, é uma técnica que ela foi aprimorada mais ou menos em 30, 40 anos, mais ou menos, né, e, assim, muito interessante para problemas músculo-esqueléticos, problemas também, eu tenho muito empregado em pacientes com, que nós chamamos de doenças crônicas, doenças degenerativas, com resultado muito positivo. Doutora Luciene, vamos lá, tem até agulha de fogo hoje, né? Ainda falando sobre essas modalidades térmicas. A agulha de fogo seria, assim, para um problema mais grave? É um caso que não é utilizado no dia a dia? Qual é a indicação? A agulha de fogo, a gente pode usar, na medicina chinesa não tem muito essa coisa, é para crônico, é para agudo, né? A gente acaba usando a técnica mais adequada para aquele paciente. A agulha de fogo, ela tem ótimos resultados, sim, para as questões mais crônicas, né? E é uma técnica onde a gente aquece, então, a pontinha da agulha, né? E faz uma puntura, né? A gente coloca essa agulha e aquece o ponto, né? Dando uma sensação de picada um pouco maior e aquecida. Então, essa agulha, ela tem a função, além de estimular o ponto, ela aquece. E a gente sabe que na medicina chinesa, o calor, ele movimenta a energia, ele movimenta o qi, né? Movimenta o sangue. Então, a gente potencializa a ação, tanto na puntura, que já movimenta, mais o calor. Doutor José Ricardo, vamos lá. Massagem ayurvédica e ozonioterapia, o que é isso? Conta pra gente como funciona. A medicina a Ayurveda, ela vai trabalhar também com centros de energia, né? Trabalhar também esse conceito de energia. Nós somos organismos que temos energia, e nós somos seres energéticos, né? Então, a medicina Ayurveda vem trabalhar nesse sentido. Existem, como foi falado, inúmeras técnicas, né, que irão trabalhar, que vão restabelecer esse equilíbrio. Eu não trabalho com a ozonioterapia, mas é um outro recurso também, né? O ozônio é uma molécula, três átomos de oxigênio, e assim muitos estudos hoje sendo aplicados, né? Esse recurso às diversas desequilíbrios, a diversas patologias, né? Então, hoje o pessoal está trabalhando, existem vários conselhos regulamentando essa ação. Agora eu quero fazer uma pergunta para os dois sobre uma modalidade que está muito em alta também, que é a ventosa terapia. Doutora Luciene, explica para a gente como essa técnica ela é indicada. Geralmente as pessoas procuram por quê? Vamos lá, então. A ventosa terapia ela é feita com uns copinhos, né? Esses copinhos, eles podem ser de vidro, podem ser de plástico, né? Tem um material plástico, e tem alguns outros que são de madeira, são feitos com bambu, de cerâmica, mas os mais comuns realmente são os de vidro ou os de acrílico, né? E essa terapia a gente usa para relaxamento muscular, a gente usa para condições que na medicina chinesa a gente chama condições de excesso, né? Então, quando a gente precisa mover o sangue, precisa mover uma energia, a gente usa. Ela também ajuda a eliminar algumas toxinas, né? E a gente tem duas modalidades. A gente tem a ventosa fixa, que é aquela onde é feito um vácuo, e esse vácuo ele pode ser feito com uma bomba de sucção, ou ele pode ser feito com uma chama de fogo, né? Então, faz uma chama, faz-se um vácuo e coloca no paciente. A gente tem então essa fixa, que é aquela que as pessoas mais conhecem, que fica com as manchas roxas, acabam ficando arroxeadas, e isso é para a gente interpretar. Aquela questão de ficar roxa não é para ficar bonito ou para chamar a atenção. O tom, quanto mais escuro fica o tom, mais estase isso mostra para a gente. Então, isso é uma forma de diagnóstico também. E a gente tem a ventosa deslizante, né? Que a gente passa um óleo e faz o deslizamento desses copinhos para que a gente tenha a melhor circulação da energia e do sangue. Então, assim, normalmente se procura por dores musculares,
mas a gente pode usar isso para muitas situações dentro da medicina chinesa, que são essas que eu falei, de estagnação da energia ou da estase do sangue. Bom, agora a gente vai falar sobre regulamentação dos profissionais que atuam nessa chamada medicina alternativa, né? Esse assunto é polêmico. O Conselho Federal de Medicina já se posicionou contra algumas práticas, mas existe uma política nacional do Ministério da Saúde com um reconhecimento científico da eficácia da medicina tradicional chinesa, de métodos como a acupuntura. E em 2017, inclusive, essa política ela foi ampliada. Confira agora na reportagem. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde é um conjunto de normativas e diretrizes que visam incorporar e implementar as práticas integrativas e complementares no SUS. A política foi criada pelo Ministério da Saúde em 2006 para oferta de serviços e produtos da homeopatia e da medicina tradicional chinesa, como a acupuntura. Há 5 anos ela foi ampliada. Em 2017, foram incluídas na política pública práticas como Ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, terapia comunitária e yoga. O Brasil está caminhando para ser um dos países com a legislação mais avançada em relação às práticas complementares. No Sul já tem um rol de mais de 20 práticas que ajudam ao estabelecimento da saúde de forma natural, onde inclui a aromaterapia, o reiki, as práticas chinesas e japonesas, a medicina indiana, que é ayurvédica. E atualmente também transita um projeto de lei que está saindo, está quase pronto, onde inclui vários profissionais de diferentes áreas para atuação na área de acupuntura e da medicina oriental, da medicina chinesa. Mas o incremento das chamadas práticas integrativas e complementares provocou reação do Conselho Federal de Medicina na época. Até hoje, a entidade é contrária à adoção da política pública. Em nota, o CFM avalia que as técnicas alternativas não apresentam resultados e eficácia comprovados cientificamente. Aponta que a incorporação das práticas na rede pública de saúde ignora prioridades na alocação de recursos no SUS. Diz ainda que a prescrição e o uso de procedimentos e terapêuticas alternativos sem reconhecimento científico são proibidos aos médicos brasileiros. Polêmicas à parte, as instituições de ensino no Brasil e no exterior vem formando cada vez mais profissionais qualificados para o exercício das técnicas das terapias orientais. Diretor de uma clínica de referência em Brasília, o acupunturista Dr. Gustavo Lima explica que, pela legislação atual, os profissionais devem ter formação na área de saúde e experiência comprovada. Antes de escolher um profissional, a gente certifica que ele tenha experiência prática, os documentos, no caso da experiência ou dos cursos que ele fez, ou tudo junto, né? Para garantir que a prática seja da melhor forma possível para o profissional e para o paciente. Quando bem aplicada, com conhecimento, as técnicas complementares são muito seguras e são praticadas hoje por profissionais de diferentes áreas, da fisioterapia, da biomedicina, da psicologia, enfim, de vários cursos da área superior e também cursos técnicos específicos que capacitam esses profissionais para a área de atuação. Na China, os profissionais eles têm uma formação muito completa, mas é uma formação que inclui também outros conhecimentos, além dos conhecimentos só da área de saúde, o que permite com que essa área complementar veja o paciente como um todo e traga saúde com muita profundidade e muito bem-estar. Vou começar agora com o nosso pesquisador. Qual é a reflexão que o senhor deixa aqui, doutor José Ricardo, para o Conselho Federal de Medicina, para os órgãos, entidades e as pessoas que ainda insistem com esse argumento de que essas práticas não têm comprovação científica? Nós já sabemos que temos inúmeras pesquisas aí, a produção científica em torno dessas práticas orientais, da medicina chinesa, elas não param, né? Eu queria que você deixasse uma reflexão sobre esse tema. A medicina chinesa, nós sabemos que ela age ou ela tem uma ação, e existe sim estudos que têm uma relação direta, mesmo ela agindo em todo esse aspecto energético, como a professora Luciane falou, do Qi, da energia, ela tem um aspecto
fisiológico, ela age na fisiologia, né? E, inclusive, nós temos inúmeras técnicas onde nós conseguimos relacionar a ação da acupuntura com a ação no sistema nervoso autônomo, sistema nervoso periférico, etc., né? Então, existe sim. Então, eu acho que muitos hoje profissionais que não aceitam a acupuntura, eu acho que é um grupo pequeno ainda. Eu acho que hoje se torna pequeno. E a partir do momento que nós vamos avançando nesses estudos, essa mudança ela se faz presente na sociedade. Uma é o próprio desejo da população, do paciente, que ele procura a acupuntura e ele vê a melhora. Então, hoje nós temos as práticas integrativas sendo oferecidas no Sistema Único de Saúde. E como isso melhora, nós vemos em estudos, o uso, por exemplo, de medicamento e gerando, muitas vezes, economia para um sistema de saúde. Então, é uma forma muito mais em conta. Então, nós vamos trabalhar, só que vamos trabalhar junto. E é necessário, principalmente, um respeito, né, entre todas as áreas da saúde e nós também da acupuntura para com outros profissionais, né? Então, acho que o que tem que ocorrer é essa ligação, né, essa parceria, onde, acima de tudo, visamos a qualidade para o nosso paciente. Isso que nós buscamos, né? Trazer essa qualidade em saúde coletiva, em saúde pública. Eu vou fazer uma breve pausa aqui rapidinho mais uma vez, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, viu? Viver Melhor faz um intervalo rápido a seguir. Voltamos com o quadro Avanços. Veja a contribuição do origami, a arte milenar japonesa da dobradura de papel para a ciência e para a medicina. Os detalhes já já. Estamos de volta e hoje falamos de terapias orientais. No último bloco do Viver Melhor, você vai ver que o origami, a arte milenar japonesa de dobradura de papel, vem sendo associado para além do aspecto cultural e artístico. Pesquisadores estão explorando as aplicações da técnica na medicina. Uma pesquisadora da Unesp, Universidade Estadual Paulista do campus Bauru, explora a aplicação da arte do origami no design de instrumentos médicos. Assunto para o quadro Avanços. Confira na reportagem. Na cultura nipônica, o origami cria representações de determinados seres ou objetos com as dobras geométricas e, desde o seu surgimento, esteve associado a cerimônias religiosas e festivas. Ao longo dos anos, diante da tamanha adaptação das dobraduras, a arte vem estreitando relações com as áreas da ciência, tecnologia e medicina. Samanta Teixeira, aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Design da Unesp, teve os primeiros contatos com o origami na adolescência. Quando a pesquisadora ainda cursava a Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da universidade, conduzia oficinas de origami na instituição. E aí eu conheci um professor, o professor Dorival Rossi, que ele me mostrou que essa arte que eu fazia, e que é milenar, né, a arte de dobrar papel, ela poderia ser mais do que um hobby, ela poderia ser um instrumento de pesquisa em design. Poderia ser uma ferramenta de design e poderia ser também uma pesquisa científica. E que, inclusive, isso já estava sendo feito lá fora, em outros países, já há algum tempo, mas até então aqui no Brasil ainda era tímido. Samanta resolveu explorar a aplicação da arte para o design de instrumentos médicos. Ela estuda como o design de produtos inspirados no origami pode melhorar dois aparatos: o espéculo vaginal, usado no exame do Papa Nicolau e em procedimentos no canal vaginal, e a bolsa de morcelamento, utilizada na região abdominal do paciente para procedimentos como biópsias e cirurgias minimamente invasivas.
que eu acho que dá para se aplicar não só a área da medicina, mas também a área da astronomia, na engenharia espacial, na área da arquitetura, na área do design de produtos, é o que o Robert Lang ele define como pequeno para a viagem e grande para o destino. Então, através do raciocínio das dobras, você consegue transferir para uma espessura zero, que é do papel, você transfere da arte para a parte das técnicas, para a parte da engenharia, aplicada em outros tipos de materiais. Isso tudo já tem nome, já tem metodologias desenvolvidas. Os protótipos ainda em finalização são produzidos em impressora 3D e têm o objetivo de tornar os instrumentos mais ergonômicos e eficientes no processo de fabricação e uso. Samantha descobriu a dificuldade de profissionais e pacientes por meio de questionários. Comecei com questionários. Comecei primeiro com questionários para médicos, e aí 2 deles me deram, dois médicos, mas médicos pesquisadores, atuantes nas universidades, especialmente na Unifesp. A Unifesp de São Paulo e de São Carlos. Eles me deram esse feedback, eles falaram esses 2 instrumentais específicos. A bolsa de morcelamento, a professora Maria Gabriela, ela lá na Unifesp de São Carlos, ela falou, é terrível esse instrumental, ele é muito difícil de se mexer, a gente fica ali mais tempo tentando abrir ele dentro do abdômen das pessoas do que em fazer o procedimento em si. Quando eu fiz esse questionário para as mulheres, me assustou muito as respostas que eu obtive. Porque por experiência própria mesmo, quando eu fazia o exame do Papa Nicolau, era bastante incômodo, todas as vezes. Então já havia uma motivação pessoal. E aí quando eu vi que não era só uma questão pessoal, que era uma questão de várias e várias mulheres, em vários sentidos, então tem um problema ergonômico aqui que precisa ser direcionado. Samantha trabalha numa equipe pequena, ela e os 2 orientadores do projeto. Também faltam incentivos financeiros para a pesquisa, mas ela está certa de que vai abrir caminho para investimentos e novos estudos no setor. Então, a minha ideia principal é abrir caminhos para os próximos que queiram estar interessados, que queiram contribuir, porque especialmente quando eu fiz visitas técnicas para os fabricantes, tanto do espéculo quanto da bolsa de morcelamento, é que esses espaços são os espaços que mais precisam dos designers, sendo cientistas ou não. Também faz planos para um futuro novo design do espéculo vaginal. A ideia é realmente deixar aberto e aí as pessoas imprimem nas suas próprias casas. Por quê? Qual que foi uma das conclusões que eu tirei? É que além do design do espéculo ser fundamental que ele seja revisto, é que as mulheres conheçam seus próprios corpos, porque elas não conhecem. E justamente porque elas não conhecem, não existe ali um movimento político para elas se juntarem e exigirem isso da comunidade médica, é que esses procedimentos como o Papa Nicolau, como o parto, como qualquer outra coisa que envolve a ginecologia e obstetrícia, continua havendo muita violência obstétrica. Então, como que a gente move essa pessoa que está acomodada? A gente se politizando. E para repercutir esses e outros avanços e a importância da medicina chinesa, eu volto a conversar agora com os meus convidados de hoje, o farmacêutico especialista em medicina tradicional chinesa, José Ricardo Domingues, e a biomédica acupunturista Luciene Colombo. Vou começar com a doutora Luciene. Olha só, pegando o gancho ali do finalzinho da reportagem, quando a gente mostra nessa conexão do origami com a área da ciência, da medicina, a pesquisadora ela fala ali em autoconhecimento, né? Da mulher conhecer o seu próprio corpo. Eu acho que essas práticas, a acupuntura e tantas outras também, da medicina tradicional chinesa, promove isso, né? Esse autoconhecimento do indivíduo, esse resgate da relação com você mesmo. Tem isso? Tem muito isso. A minha área de atuação é a saúde da mulher, né? Então eu trabalho muito com as mulheres, tanto com queixas de irregularidades menstruais, mulheres que querem conceber, querem ficar grávidas e têm dificuldade. Acompanho mulheres que tentam fazer fertilização in vitro, né, estão no processo de FIV, e aí é uma das maiores parcerias que a gente tem da medicina chinesa com a medicina ocidental, então da acupuntura, da dietoterapia chinesa, da fitoterapia chinesa, auxiliando esse processo da fertilização in vitro. Acompanho as gestantes e ali no finalzinho, no parto e depois no puerpério. O que a gente observa? Que
Por exemplo, quando a mulher está tentando engravidar, ela quer engravidar e ela não consegue, faz inúmeros exames e não tem nada. A gente começa a observar que a mulher, ela não se conhece, né? Ela não conhece o corpo que tem, ela não conhece a sua regularidade menstrual, ela acha que está ovulando num período que ela não está ovulando. A gente percebe que hoje a mulher ela ganhou um aspecto muito diferente do feminino dela, né? Então hoje a mulher ela está muito mais para o exterior do que para o interior, né? O interior no feminino é a sabedoria, é o conhecimento, é a introspecção, e o exterior é essa luta nossa de cada dia, de sair, de trabalhar, de conquistar as nossas coisas. Nós temos que ter esses dois lados, como o yin e o yang. Nós temos que ter esses dois. Mas a gente não pode esquecer desse lado yin. Então, quando a gente faz esse trabalho para a mulher tentar conceber, a gente faz essa busca do eu interior dela, do eu feminino. E na mulher, a maior representação do seu eu, do seu feminino, é o útero. Tá? Então, a gente busca muito ela conhecer o seu útero, conhecer o seu ciclo menstrual, conhecer o seu prazer, né? Conhecer as suas secreções. Então, a gente tem muito, e isso eu estou falando de mulheres, mas homens também, nessa vida louca, né, de trabalhar, de conquistar, de ser tão exigido também, ele esquece de olhar. Então, a experiência que eu tenho é que homens, quando vêm para o consultório, a grande maioria são maridos, namorados, irmãos de pacientes minhas, e quando eles vêm e são cuidados, eles desmontam, né? Eles desmontam porque eles se sentem cuidados, eles sentem que alguém está olhando para eles, porque o homem tem muito isso dele cuidar, dele ter a família, dele ser o provedor, e ninguém olha para ele. Então, quando ele vai no consultório e a gente começa a falar do eu interior, de se olhar, de se perceber, né? de ver que ele tem um físico, um mental, um emocional, e que ele pode sim pôr esse emocional para trabalhar, a gente vê que o paciente, ele desmonta mesmo, ele desmonta no sentido assim, ele se permite sentir o seu eu interior. Então, acho a gente que ele fica observa muito isso. aliviado também, né? Aliviado Exatamente. com essa descoberta, com as descobertas todas. Eu observei, doutor José Ricardo, concordando ali, enquanto a professora falava. Eu quero que o senhor compartilhe conosco também dessa experiência e, de fato, esse autoconhecimento pode ser preventivo? Sim. Isso na prevenção de doenças, né, de males que afligem o ser como um todo. Tá. Podemos ser procurados naquele momento que a pessoa mais necessita, por exemplo, um caso de dor, né? Como foi colocado, a medicina tradicional chinesa e outras práticas, né, que nós empregamos, ela visa restabelecer esse equilíbrio, dar qualidade de vida, né? Mas quando esse paciente, e como prevenção acima de tudo, quando o paciente muitas vezes nos procura, no caso de uma dor, né, esse geralmente a pessoa procura por causa que tem algo diferente. O trabalho de nós como terapeuta, é orientar, é proporcionar justamente esse conhecimento. Então, a partir do momento que a pessoa ela entende essa dinâmica, ela compreende os benefícios que essas práticas proporcionam, ela acaba se conhecendo também, ela acaba buscando essa razão, por que está ali, por que eu tenho que prevenir. Então, a pessoa que busca muitas vezes, e muitas vezes as pessoas vão, como assim, último recurso, tentaram inúmeras formas para tratar uma dor que já vem de muito tempo, mas quando ela entra, ela percebe esse universo e vê que não é justamente o profissional ou a técnica para tirar dor, mas sim para propiciar algo diferente, ela começa a observar e ela começa a se perceber como parte de um todo, né? Então, esse conhecimento, a medicina tradicional chinesa e outras práticas, ela leva. E não é só para o paciente. Eu falo que isso aconteceu também comigo, né?
Porque quando, como eu disse, eu no começo eu trabalhava com pesquisa, era algo diferente, mas eu buscar o que é esse diferente e como que isso altera a percepção, altera a visão, é o cuidado que eu tenho que ter para comigo, é o cuidado que eu tenho que ter, né? Quando a professora Luciane falou, quando ela trata principalmente a pessoa que quer ser mamãe, né? E quantas pessoas que essa pessoa procura muitas vezes num desespero, então eu estou com um problema, vou procurar o profissional, mas ela traz contigo o seu esposo, né? Então ela já começa, nós observamos que a mudança começa a acontecer em todos que estão em volta, né? Quando a pessoa ela percebe os benefícios, sente os benefícios da acupuntura, e principalmente cabe a nós, né, além de tratar, orientar. Porque não adianta nada você só tratar um desequilíbrio energético se muitas vezes aquela pessoa não tiver mudanças de hábito, não tiver mudanças no seu dia a dia. Né? E aqui, por exemplo, quantos pacientes que chegam que depois de uma sessão orientam, vamos movimentar esse corpo, vamos praticar um exercício, uma meditação ou qualquer outra prática que traga prazer para a pessoa, que muitas vezes essas práticas tirem o foco daquele problema que a pessoa tá vivenciando. Então, é uma realidade que se faz presente com todos nós profissionais dessa área, né? Proporcionar qualidade de vida. Para termos qualidade de vida, temos que conhecer, né, a nós mesmos, conhecer o que nos está circundando, o que está em volta de nós. Então, isso é muito importante. A MTC, ela propicia, né, essa busca, esse encontro, né? Então, isso que é muito importante. Então, quantos pacientes que vieram em situações, a gente observa esses pacientes em situações muito delicadas que nos procuram, e através de mudanças, lógico, tem o tratamento, mas através das mudanças, né, que ele se permite, faz em sua vida, como muda, né? Como que como que esse momento, como deixou de ter as dores, né? Deixou de ter as dores muitas vezes porque ele colocou o corpo em movimento, ele está praticando algo. Enfim, pode ser qualquer atividade que dá prazer, tanto mentalmente quanto melhorando o seu físico. Por favor, professora, suas considerações para a gente finalizar a edição de hoje. Então, exatamente isso. Quando a gente fala nessas terapias, nessas práticas, né, orientais, ela vem muito do acolhimento. Tá? O acolhimento, por quê? De novo, como a gente olha o indivíduo como físico, mental, emocional e energético, muitas vezes o paciente vem com uma dor no ombro, mas conforme a gente faz todo um questionário, uma investigação, uma conversa, você começa a perceber que aquela dor no ombro é um reflexo de uma raiva, de uma frustração, porque a gente tem essas associações dos órgãos com as articulações, com as emoções, enfim, é tudo muito ligado. Então, quando a gente acolhe, muitas vezes o paciente vem com essa dor no ombro, ele conta, a gente deixa ele se abrir, falar, né? Não é uma terapia psicológica, psíquica, nada disso, mas ele vai se abrindo e a gente começa a entender onde que está essa desarmonia. E essa forma de acolher sem ser uma terapia, a gente começa a rondar, acolher, e o paciente se sente confortável em abrir. E também, quando ele ganha esse centramento, que a gente vai equilibrando o físico, mental, emocional, energético, ele começa a enxergar melhor os problemas dele. Ele começa a enxergar... Eu tenho paciente que chega lá e fala, não, eu não sou ansioso. A gente está vendo que ele é ansioso, mas ele não se percebe ansioso. Aí, a partir do momento em que a gente equilibra, ele fala, eu tô meio agitado. Claro, isso não é numa sessão, isso é no processo, porque essas terapias são um processo. Essas terapias não mudam as pessoas, nem mudam a personalidade das pessoas. Elas procuram trazer
para o equilíbrio. Então, é importante ter em mente que essas terapias são curativas, trazem um bem-estar porque buscam a causa, e a causa são hábitos de vida, são hábitos alimentares, são a proteção dos fatores climáticos. A gente acabou não falando disso, mas muitas vezes as pessoas se expõem a frio, vento, né, a umidade, e isso pelas terapias complementares é uma forma de adoecer. Então, a gente se proteger desses fatores climáticos, uma boa alimentação, trabalhar e descansar. O descanso é uma forma de terapia. Muitas vezes a gente tem essa coisa do, eu não posso parar. A gente tem que parar um pouco, tem que descansar. Então, a gente tem essa parte da cura e tem a parte da prevenção, né? E, além de tudo, a gente ganha de brinde aí o autoconhecimento, que é esse centramento dos 4 corpos energéticos, né? O físico, mental, emocional e o próprio espiritual. Então, eu acho que as pessoas só têm a ganhar, né? O paciente só tem a ganhar, e o complemento das medicinas sempre tem que visar o bem-estar do nosso paciente, né? Acho que isso tem que ficar acima de tudo. Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês, pela disponibilidade, por essa troca, né, as informações todas. Quero agradecer a participação do farmacêutico, que é especialista em medicina tradicional chinesa, José Ricardo Domingues, e a biomédica acupunturista Luciene Colombo. Muito grata, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Viver Melhor. Temos um encontro marcado no próximo programa. Eu te espero. Até lá. Tchau.